Olá, e que ótimo ter a companhia de todo mundo para mais uma análise. Hoje, a gente vai direto ao ponto para mergulhar num material fascinante. Vamos destrinchar um registro audiovisual que tem só 15 palavras. Pois é, 15 palavras, mas que funcionam como uma verdadeira aula magna sobre execução profissional e vigilância constante. O que a gente vai ver aqui não é só um conselho genérico, tá? É uma diretriz daquelas bem rigorosas que separam um trabalho mediano da excelência absoluta. Para quem está buscando elevar o nível de qualquer operação, a gente pode dizer com certeza que esse é o ponto de partida. A nossa agenda de hoje está dividida em 5 partes bem lógicas. Primeiro, a filosofia da vigilância. Daí a gente passa para o risco do esquecimento e para o valor do detalhe. Depois, a prática da atenção e, para fechar, o impacto da precisão. Vamos lá? E aqui está o nosso material de origem, na íntegra e sem nenhuma edição. Olha só a força disso. Não podemos esquecer jamais os detalhes são importantes, fique atento aos detalhes. Essa mensagem curtinha é a nossa âncora hoje. Sabe quando a gente olha para uma trajetória de crescimento? O começo é quase sempre marcado por um certo caos, desorganização, pressa para entregar as coisas. A falta de foco costuma custar projetos inteiros. A verdadeira história de superação, aquela grande virada de chave de qualquer profissional, acontece exatamente no momento em que ele internaliza isso aí. O caos só é dominado de verdade quando a gente volta o nosso foco para as pequenas coisas. Entrando na seção 1, a filosofia da vigilância. Estabelecendo o padrão para a conscientização constante. Essa filosofia central se divide em 3 passos cronológicos que são a base da observação meticulosa. O primeiro é o comando de retenção, não esquecer. O segundo é a avaliação cognitiva, reconhecer a importância. E o terceiro é a ação, ficar atento. Fazendo uma analogia simples para o nosso dia a dia, imagina a rotina de arrumar a mesa de trabalho ou planejar a agenda da semana. Se a gente só joga lá os objetivos gigantes e ignora o tempo de deslocamento ou arrumação dos documentos básicos, o dia inteiro desmorona, né? Tanto a organização pessoal mais simples quanto a liderança de uma equipe gigantesca exigem exatamente essas 3 etapas de vigilância. Vamos para a seção 2, o risco do esquecimento, o perigo de negligenciar as minúcias. Essa palavra, jamais, é literalmente um alarme soando. A fonte usou esse termo extremo e absoluto bem no começo para deixar claro que essa diretriz é estrita, não tem negociação aqui. Pensando numa postura profissional voltada para gestores e líderes, negligenciar informações é como criar pontos cegos na pista. É super perigoso e pode colocar toda a estrutura de um projeto no chão. E isso mostra de um jeito muito claro o contraste entre o risco de deixar as minúcias de lado e a segurança de lembrar delas. Entender o cenário completo depende totalmente de não abandonar esses componentes isolados. Pensa só, se a gente esquece uma pequena cláusula, não nota um tom de voz específico numa reunião, ou ignora um atraso de meia horinha no cronograma, pronto, já perdemos o pulso da situação. Agora, reter esses detalhes garante previsibilidade e um controle absoluto. Chegamos na seção 3, o valor do detalhe, porque pequenos elementos possuem relevância fundamental. O que seria, de fato, esse detalhe que a fonte fala? É um componente pequenininho, isolado, sim, mas ele tem uma relevância gigantesca para o cenário como um todo e muda o jogo no resultado final. Eles não são só aquele enfeite estético, eles são os tijolos da fundação. Tira um tijolo e a casa inteira cede. É exatamente isso. Reforçando as verdades daquela nossa frase de origem, os detalhes são inerentemente importantes. Eles têm uma relevância fundamental. Eles simplesmente não podem ser negligenciados e formam a base de absolutamente tudo. Ignorar essas minúcias é jogar o esforço todo no lixo. Essa é a postura de liderança que separa os amadores dos profissionais de excelência. A crença de que a qualidade lá no final é só a soma da precisão de cada coisinha aqui no começo. Seção 4. A prática da atenção, mantendo a observação rigorosa. A última frase da fonte manda um recado direto. Fique atento. É uma instrução para a vida toda, contínua. E para essa atenção ser real, a gente precisa agir. Por exemplo, uma técnica incrível para gestores no ambiente corporativo é aprender a anotar minúcias durante reuniões importantes. Não dá para confiar só na memória, de jeito nenhum. A gente precisa estar com um caderno ou tablet ali, anotando quem assumiu qual responsabilidade, cravando as datas exatas que foram discutidas e até mapeando as reações não verbais da equipe na sala. Ficar atento exige ser um anotador obsessivo e estar intensamente presente no agora. O alvo aqui é muito claro. Maximizar esses elementos rigorosamente observados até bater lá no 100%, enquanto a gente espreme os elementos negligenciados para sumirem de vez. Para chegar nesse nível de excelência, a gente tem que aplicar conceitos de observação que aumentam o nosso foco, coisas como a escuta ativa e o escaneamento ambiental constante.
Quando o nosso foco é intencional, a quantidade de informação perdida despenca. E isso blinda a operação inteira contra aquele erro que parece que veio do nada, sabe? Por fim, seção 5. O impacto da precisão. Como a atenção cuidadosa eleva os resultados finais. Esse fluxo lógico é um mapa do tesouro da execução perfeita. Tudo começa lá no começo, nas minúcias do dia a dia. Aí, a gente aplica a vigilância constante e, como resultado, chega no entendimento completo da situação. É essa a ponte que eleva de forma absurda a qualidade do trabalho de qualquer pessoa. Um profissional que domina as minúcias e vigia o processo nunca é pego de surpresa. Ele ganha uma clareza inquestionável sobre qualquer projeto, por mais complexo que seja. Existe uma relação direta de causa e efeito aqui. Se a ação for esquecer detalhes, o resultado vai ser um cenário incompleto. Agora, se a ação for ficar atento, o resultado muda para precisão, cuidado e clareza. Os resultados finais são totalmente garantidos por essa precisão. Líderes de alta eficácia sabem muito bem que ninguém controla o resultado final em si, mas a gente controla a nossa própria ação durante o processo. E cuidando de cada pequena parte, o resultado macro está no papo. Para fechar o nosso estudo de hoje, fica aqui uma reflexão provocativa que é essencial para quem está na busca pela excelência. Se o entendimento completo de tudo é construído sobre os detalhes que a gente foi instruído a jamais esquecer, qual peça crucial de minúcia está neste exato momento passando despercebida bem debaixo do nosso nariz? Onde, na nossa liderança ou na nossa organização pessoal, a gente parou de prestar atenção? Fique aí a provocação para a gente pensar. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.